Fala pessoal, tudo bem? Esse daqui é o canal do Projeto Equibala, eu sou Natan Lippe, enfermeiro missionário. E esse canal aqui, ele se dedica ao compartilhamento tanto da Palavra de Deus, quanto também dos evangelismos através de ações sociais que vão estar sendo feitas através desse projeto. Logo mais a gente vai postar aqui no canal um vídeo sobre o que é esse projeto e para que ele serve e as coisas que, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo tanto aqui na cidade de Caraguatatuba, quanto também para onde Deus enviar a partir do que nós vamos fazer aqui. E se você mora aqui na cidade de Caraguatatuba e gostaria de estar podendo participar desse projeto que Deus colocou no meu coração, se você é enfermeiro, técnico de enfermagem, no dia 11 de fevereiro desse ano mesmo, do mês que vem, nós vamos estar realizando uma ação evangelística no centro daqui da cidade de Caraguatatuba. Se você gostaria de participar, entra lá no Instagram do Projeto Equibala, manda uma mensagem no nosso direct, aproveita e já curte a nossa página lá, também se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha para o máximo de pessoas possíveis. E o tema do vídeo que nós vamos estar gravando hoje é: o nosso sofrimento está nos aproximando de Deus. Será que qualquer sofrimento que nos aproxima de Deus, qual é esse sofrimento que eu estou falando? Será que existe algum tipo de sofrimento que vale a pena ser vivido e que aproxima a gente de Deus? Você quer saber? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, eu gostaria de estar falando aqui sobre uma coisa que Deus colocou no meu coração, que é muito importante. Hoje, nesse mesmo dia, nós infelizmente vimos a morte de uma jornalista que tanto contribuiu para a TV brasileira e foi um choque para muitas pessoas saber que essa mulher se foi. Enquanto eu assistia na televisão a morte daquela mulher, eu comecei a imaginar sobre quanto dinheiro aquela moça ela tinha despendido em recursos médicos para continuar viva. Afinal, não era qualquer pessoa ou uma pessoa que dependia do Sistema Único de Saúde, mas sim uma pessoa rica que estava passando nos melhores hospitais. Saber que nem todo o dinheiro que ela tinha conseguiu manter ela viva por mais um dia me fez pensar sobre como todos nós, um dia, também vamos enfrentar esse destino. Vai haver um dia em que todos nós vamos ter que enfrentar o mesmo destino que ela. Tudo que nós passamos nessa terra, nós um dia estaremos lá no céu e precisaremos prestar contas de tudo isso para Deus. Sem dúvida, uma das coisas que mais nós enfrentamos aqui nessa terra como cristãos são sofrimentos. Os sofrimentos por diversos motivos. Algumas pessoas sofrem por amor, algumas pessoas sofrem por ambição, ou algumas pessoas sofrem por ganância, algumas pessoas elas sofrem para ser alguém, algumas pessoas sofrem porque querem a fama, pelo orgulho. E a maioria desses sofrimentos, às vezes, eles são inúteis e não levam a gente a lugar nenhum. Mas existe um tipo de sofrimento que nos leva para perto de Deus. A palavra de Deus diz pra gente, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17, que é melhor sofrer por fazer o bem, quando é a vontade de Deus, do que por fazer o mal. O que Pedro estava tentando dizer pra gente nesse versículo da Bíblia é que é bom sofrermos por fazer a vontade de Deus. E aí, você vai me perguntar, nossa, mas que história é essa, sofrer por fazer a vontade de Deus? Isso é coisa tão estranha, porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, consequentemente a gente espera que as coisas deem sempre certo e que nós não soframos. Mas na maioria das vezes não vai ser assim. Quando você luta contra um pecado, você vai sofrer. Quando você obedece à palavra de Deus, você vai sofrer. Quando você faz algo que Deus te manda, você vai sofrer. Quando você está numa posição que Deus te colocou, você vai sofrer. Quando você estiver no ministério fazendo a vontade de Deus, você vai sofrer. E todo esse sofrimento, ele vai gerar uma glória gigantesca que não se vê com os olhos humanos, mas que um dia nós vamos contemplar no céu. Paulo diz pra gente no livro de 2 Coríntios que nós somos pessoas que não andam com os olhos focados nesse mundo, mas que nós suportamos todas as tentações, dores, terrores e problemas que esse mundo pode nos oferecer, enxergando sim as coisas do céu e não as coisas dessa terra. Por isso, toda vez que nós desejamos fazer a vontade de Deus, toda vez que nós desejamos nos abster de um pecado, toda vez que nós desejamos ouvir a voz de Deus, por mais difícil que seja, nós vamos sofrer, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos ser tentados pelo inimigo a desistir todos os dias, nós vamos ser tentados pelo inimigo a largar tudo e sair da presença de Deus, nós vamos ser tentados pelo inimigo a voltar a viver as más obras que nós vivemos no passado. Todas as vezes que nós entregamos a nossa vida para Cristo e desejamos viver para Ele, nós vamos passar por sofrimentos gigantescos. E a maioria deles nós nem sofreríamos se a gente nunca tivesse entregado nossa vida para Deus. E é por isso que o salmista diz que quando ele olha para o caminho dos ímpios e vê eles prosperando mais do que ele, que é um homem que serve a Deus, ele começa com o seu coração a ficar turbulento, porque ele pergunta, mas como assim uma pessoa que não serve a Deus pode ter mais paz, mais felicidade do que eu que me entrego todos os dias a Deus? Nós não pertencemos a esse mundo. Você não pertence a esse mundo.
mundo. E quando você faz a vontade de Deus, você estremece o inferno. C.S. Lewis diz no seu livro Cartas de um Diabo ao Aprendiz como Satanás se ira quando um ser humano, mesmo sabendo que tudo na sua vida está dando errado, decide continuar obedecendo a Deus. Ele diz que o diabo se enfurece quando ele vê que mesmo quando um ser humano não consegue enxergar a Deus, mesmo quando os céus estão cerrados e parece que não tem mais solução, e mesmo assim ele não se abdica de obedecer a palavra de Deus, ele não se abdica de obedecer a voz de Deus, ele não se abdica de buscar ao Espírito Santo. Quando nós, mesmo em meio a todas as dificuldades, permanecemos na presença de Deus, esse sofrimento nos aproxima de Deus. Quando você sofre para parar com o pecado, esse sofrimento te aproxima de Deus. Quando você sofre para permanecer na posição que Deus te colocou, isso te aproxima da presença de Deus. Quando você sofre para permanecer no ministério que Deus te deu, isso te aproxima da presença de Deus. Todos os sofrimentos que estão vindo de obedecer a palavra de Deus, todos os sofrimentos que você tem passado por obedecer aquilo que Deus te mandou fazer, eles vão produzir em você uma glória eterna que não se vê com esses olhos. Então eu quero dizer para você, permaneça onde Deus te colocou, porque vai valer a pena. Permaneça na palavra que Deus te deu, porque vai valer a pena. Permaneça lutando contra o seu pecado, porque vai valer a pena. É melhor sofrer por obedecer a voz de Deus do que por fazer o mal. É melhor sofrer por obedecer a vontade de Deus do que pelo prazer de qualquer pecado. É melhor sofrer por obedecer a voz de Deus do que o prazer de sair por cima nas situações que você poderia sair por cima. É melhor sofrer por fazer a vontade de Deus do que abandonar o ministério que Deus te deu para viver uma vida em paz. É melhor você continuar onde Deus te colocou, porque isso vai produzir uma glória eterna, porque isso vai te aproximar de Deus. E mais do que tudo, porque isso estremece o inferno. Estremece o inferno saber que mesmo não tendo motivos, Jó continuou adorando a Deus. Estremece o inferno saber que mesmo não tendo motivos, muitas vezes nós permanecemos nos caminhos de Deus. E para terminar esse vídeo, eu quero dizer uma palavra bem rápida que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 2, quando a esposa de Jó diz para ele: olha Jó, o que você está passando é terrível, amaldiçoa o seu Deus e morre. Todos os dias o diabo vai vir para você e dizer isso: amaldiçoa o teu Deus e morre. Peca, faz logo o que você quer fazer e morre. Abandona o seu ministério e morre. Abandona tudo que Deus te disse e morre. E não morre no sentido físico, mas no sentido espiritual. Abandona tudo que Deus te disse e simplesmente vai viver sua vida. Abandona tudo que Deus mandou você fazer e vai viver simplesmente o que você quiser. É isso que o diabo quer que você faça todos os dias. Mas permaneça na presença de Deus. Não largue aquilo que Deus te deu, porque no fim de tudo vai valer a pena ter submetido os nossos corpos, a nossa vontade, a nossa vida ao único Rei que é digno de toda honra e de toda glória. Não desista, não desista. Ainda que você sofra, o seu sofrimento está apenas te aproximando de Deus. Amém?